Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Vozes em Conexão. É um podcast que está abrindo as atividades do nosso grupo de pesquisa Conexão, que temos como líder do nosso grupo o professor Eduardo Castro. E vamos começar o nosso podcast com uma presença que não poderia ser melhor para esse intercâmbio de vozes em conexão, que é uma troca de experiência entre o norte, literalmente entre o norte e o sul do país, em termos de pesquisa, conhecimento, metodologias, e não sei se vai caber aqui, mas informalidades também dentro desse processo, para deixar o ambiente científico e acadêmico mais acessível até ao público que ainda não está dentro desse ambiente. Então, para começar, eu quero apresentar a professora Beatriz Helena Dalmolin, que é da Universidade do Oeste do Paraná, não é, Beatriz? Uma outra fronteira. Isso, de uma fronteira para outra, né? Exatamente. Bia, nós sabemos que tu tem uma bagagem enorme, né? Uma experiência tremenda em pesquisa, ensino, extensão, educação à distância, tecnologia, e agora você veio parar no nosso podcast, né? Maravilha. Muito bom, excelente, adorei. Pois é, e nós estamos também aqui nós estamos esfuziantes quanto à presença, né? Eu também. Olha só, Bia, para quem está chegando agora num programa de pós-graduação, num grupo de pesquisa de pós-graduação, e você com sua bagagem, já tendo várias experiências, né? Qual é a orientação que você dá para quem está chegando, ainda está adentrando esse universo? Bem, primeiro de tudo, eu quero agradecer, quero cumprimentar a todos e dizer que é um prazer de verdade estar aqui. A honra é toda minha de poder deixar aqui um pouquinho das minhas experimentações vida fora, porque eu já sou uma pessoa que tem uma certa caminhada, né? E eu sempre fui uma pessoa que teve muita curiosidade. Então, eu digo ao jovem que está entrando que ele seja curioso. Para mim, é a primeira das propriedades para que ele se torne um pesquisador, um bom professor, um bom escritor, é ele ter curiosidade. E outra coisa é coragem. Curiosidade, coragem e estar aberto. Aberto às experiências, aberto a novos conhecimentos, aberto a vivências, e assim, arriscar-se na aventura nômade do saber. O saber é uma coisa movediça, né? E essa determinação não é minha, é de Gilles Deleuze. E ele diz o seguinte, que quanto mais a gente se move nesse universo, sem muitas pretensões, mas com desejos, é aí que a gente aprende, né? Porque ninguém tem uma fórmula exata de como você aprende, como a Ione aprende, como nós aprendemos. Eu tive e estou tendo nessa semana uma demonstração maravilhosa do que encontrar aventureiros, nômades, que se lançam sem medo em projetos, como é o caso do projeto que eu tive a aventura de participar com vocês, realizando a minha sabática. Eu tive, infelizmente, por questões de prazo, de entregar para a minha pró-reitoria, no tempo certo, digamos, o relatório. Mas eu deixei em aberto, eu disse, e a experimentação continua, porque eu sabia que eu ia vir aqui. E um dos motivos que me deixou muito triste foi eu sentir, porque eu queria vir, mesmo de surpresa, mesmo por minha conta, eu queria
ver o encerramento desse projeto na comunidade. Mas o rio brincou com a gente. Quer dizer, ele não brincou, ele nos deu uma lição muito triste, ele se escondeu da humanidade, ele sumiu para dizer, eu acho que num grito de piedade, olhem para mim, hoje eu fui vê-lo com a Mariana, né, que foi atravessar o rio, eu fui vê-lo e eu tive que fazer uma saudação, porque eu disse, que bom que você voltou. E quando ele volta, não é simplesmente eu voltei, ele volta trazendo o maná, né, dos ribeirinhos. E ele indo embora, eles ficam sem o maná deles, né? Então, é, esse fato mexeu muito comigo, assim, é, de ver que o rio secou, gente, sumiu. Eu acho que ele não brincou de se esconder, ele nos deu uma lição. Ele disse: eu vou sumir para que vocês sintam saudade e saibam o que as minhas águas significam para todos, né? Significam alimento, significam transporte, significam ir e vir, significam um amor que se alimenta deste lado do rio, que passa para o outro lado do rio, significa uma saudade que às vezes tem que ser adiada, né? Então, esse movimento do rio, ele é muito significativo, pelo menos para mim, a leitura que eu fiz do sumiço do Rio Negro. E em se tratando de projetos e do que eu pude sensoriar aqui, uma coisa que me deixou muito feliz foi ver como os meninos de vocês e as meninas, né? Essas, eu gosto de chamá-los assim, porque eles são crianças, né? Perto da nossa crianças no sentido de iniciar uma caminhada acadêmica. Mas eu vi que eles se lançaram nessa caminhada acadêmica com é, a principal característica, que é a sede de saber, de conhecer, de romper fronteiras, de causar rupturas primeiro consigo mesmos. O que eu assisti foi assim, os saltos quânticos das pessoas com as quais eu participei. Vou citar aqui Nara, vou citar aqui é, 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 Jéssica, César, e estou vendo alguma coisa já com o Guilherme, com Isso. os outros meninos, a gente já vê que o movimento, ele é um movimento do Rio Negro cheio, né? O Rio Negro dançante, o Rio Negro que vai e que vem, né? E a gente ancorou esse projeto às margens dele, né? Não foi por... Podíamos ter ido por Solimões, eu já fui lá em Benjamin Constant, já fui, né? Parintins, que é uma ilha, Que são né? cidades ribeirinhas também, e que suas vias são os rios, mas eu acho que nada é coincidência, né? Sim. O Rio Negro foi uma escolha do destino, eu acredito. Essa lição que ele nos deu também não é por acaso. É uma lição que nós temos que refletir com os nossos estudantes. Por que que o rio fez isso, né? E como que o homem olha para esse rio que de repente some e fica terra arrasada, né? Fica. Eu não sei como é que o homem olha, mas tu já pensou em fazer um poema com tudo isso que tu falou? Pois é, se juntar Eu estava tudo que já pensando nisso tem, aqui. né? Tudo que já tem, porque ela já produziu, né? A primeira vida dela já produziu, já tem algumas coisas que eu acho que não foram publicadas, que a Inara até citou, né? Na pesquisa dela. Então, assim, é muito interessante a gente ver o que me deixa feliz, né? É uma gratificação para mim ver como os alunos da matemática abraçaram a cartografia. Exatamente. Abraçaram a cartografia. Então, assim, quando a gente começou no seminário de pesquisa, falando para eles primeiro sobre a subjetividade, né? O real, tentando mostrar para eles a diferença do real para a realidade, né? E eu fiquei pensando, Eduardo, será que a gente vai conseguir com esses alunos da matemática, né?
E aí, o Eduardo trazendo a experiência dele da pesquisa do doutorado, aí a gente foi colocando 1000 platões devagarinho para Isso. eles, né? Apresentando, trazendo alguns autores também que já trabalhavam com cartografia, e eu percebi que os alunos que aderiram, eles se sentiram libertos, Com certeza. né? Uma resistência inicial, né? A resistência será que inicial vamos... teve. Mas eu acho que normal essa resistência. Isso. Talvez não fosse resistência, fosse aquele primeiro estágio para a coragem, Isso. né? Para se lançar. Porque para a gente se lançar em um novo território é preciso muita coragem. Por quê? Porque nos tira da linha de conforto. É muito mais fácil você trabalhar no modo cartesiano, onde Isso. tudo está enquadrado, é assim que eu quero, é desse jeito Uma que vai fórmula, sair. praticamente. Porém, com a cartografia, você se lança numa aventura que prescruta caminhos que você nem imaginava, né? Mas o mais importante foi trabalhar uma outra característica que eu quero agregar ao neófito, ao estudante que começa, né? Que é a da sensibilidade. Eu me lembro de um poeta chamado Rogaceno Leite, de um poeta de cordel, que eu adoro muito, porque, você veja, ele não tem instrução, mas ele tem as lições da vida, e ele tem uma coisa que a gente às vezes a universidade ou as escolas matam nos nossos alunos, que é a sensibilidade para criar. Então, por quê? Porque a gente enquadra. E o aluno quer fazer do jeito que ele sensoriou o mundo, as coisas, mas a gente não, tem que ser aqui, dentro disso. Sempre tem um modelo. Sempre tem, um siga o decálogo. modelo. Eu já detesto essa coisa de siga o modelo. Eu digo, invente o seu modelo. Invente o seu caminho. Faça o seu caminho ao andar. A canção já diz, caminheiros, faça o caminho ao andar. Então, o Rogaceno Leite diz mais ou menos assim na poesia. Outro dia, eu viajando, entrei numa livraria e achei até muito engraçado o que nela se lia, que era só comprar e ler que facilmente aprendia. E ele falava de poesia, mas poesia não se aprende, não. Poesia é grito de liberdade, é a sensibilidade que muita gente não tem. Você veja que coisa linda. Um poeta, e os cordelistas, eles não têm a ciência oficial, eles não têm o que é científico, eles não sabem escrever, muitos não sabem nem ler. Nem tem o domínio da forma, nem o domínio da forma, mas eles fazem versos belíssimos Eles que têm nos um dão saber que ele não sabe que tem, mas expõe esse saber, né? Então, que os alunos façam isso, que se arrisquem, certo? Que procurem entrar nessa aventura do conhecer, do lançar-se, pela aventura do novo, que é o novo que traz seiva à vida, né? E aí a gente poderia falar também de Nietzsche, que diz que a gente deveria matar tudo que é velho e que já não serve mais, né? Mas é assim. É esse o meu conselho. Não é conselho. É essa minha fala para vocês, né? Que vocês se aventurem, que vocês tenham desejos cada vez maiores, porque quando você começa com o desejo, os signos do desejo vão aumentando. E ao aumentar os signos do desejo, você aumenta a busca. E ao aumentar a busca, você fica sabendo. E quando você sabe, pronto, né? Você vai empregar da melhor forma possível e contextualmente aquilo que você aprendeu e vai passar adiante esse conhecimento, né? Eu vejo muito dessa questão no Rubem Alves, vai falando aí, e eu lembro muito do Rubem Alves, aquele livro Entre a Ciência e a Sapiência, né? Que ele faz uma crítica à ciência, porque a ciência não consegue ver o que é belo. Não. Né?
E aí, por causa disso, ela tende a afastar as pessoas dela mesma. Pois é, mas que bom que aqui nessa universidade ela não faz isso. Pelo Isso. menos E foi, vocês que foi eu aqui no Por isso, mestrado. daí a Eu ideia conheci da o gente Rubem criar Alves. esse grupo, né, Eduardo? maravilhoso. Conexões, porque a gente já vinha de outros grupos, tanto eu quanto Eduardo, mas a gente não tinha nos outros grupos essa liberdade que a gente está querendo Nós trazer não para esse conseguimos grupo. nem agregar pessoas Sim, para claro, reunir, sabe? é Porque difícil. é difícil, né? Falando em agregar, a gente está pensando, enquanto Uniwest, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, eu sou coordenadora da educação mediada, que alguns chamam de educação à distância, mas que eu acho que de distância não tem nada, porque às vezes a educação mediada ela aproxima a gente dos alunos. Nós mantemos grupos de WhatsApp, a gente dialoga com os nossos alunos, a gente faz lives, a gente, sabe, só tem mesmo a territorialidade um pouco afastada. Mas isso, para mim, não é distância, porque sabe o que é a distância? É eu estar do lado do meu colega ou na frente do meu aluno, não saber o que ele faz, o que ele sente, o que ele pensa. Sabe, o simples estar na frente, a simples presença da pessoa não significa que ela esteja presente. Às vezes você vê um aluno seu que está aí, de corpo presente, mas e a alma dele está onde? Se encontram por 2 horas, depois vão embora, ninguém sabe. Ele chega, o professor não sabe nada. Então, eu lembro que no começo, algumas pessoas diziam assim: mas, meu Deus, eu não sei se eu vou saber trabalhar com os meus alunos sem estar frente a frente. Tá, mas eu perguntei, mas o que é que esse frente a frente traz de diferente? Nós sabemos, pela educação mediada, o que os nossos alunos fazem, a idade deles, quantos anos deixaram de estudar, os problemas deles, que na pandemia aconteceram muitos, e eles vinham e diziam para a gente: professora, meu pai morreu, minha mãe está mal, eu peguei Covid também. Então, assim, a gente sabia, e a gente se abriu mais para que eles pudessem dar conta dessa pandemia que alastrou o mundo, né? Então, eu sou coordenadora da educação à distância, e a educação à distância que a UniOeste faz é uma educação de rizoma, uma educação de respeito à diversidade, é uma educação onde a teoria da diferença se faz presente. É essa que nós queremos, né? Nós queremos procurar não igualdade, porque igualdade, para mim, é o conceito mais sacana que existe. Nós procuramos a equanimidade, ou seja, dar a todos o mesmo ponto de partida pelo menos, daquele momento em que eles entram, né? A gente não pode tudo, mas pelo menos aí, todos vão sair com a mesma, com a mesma, o mesmo tênis da corrida. Pelo menos isso, e todos alimentados, porque assim não é justo o que se faz chamando de igualdade para uma coisa que você dispara um apito e diz: vai ter uma corrida e aos louros quem vencer, as batatas o vencedor. Mas como que estavam essas criaturas na linha de partida? Um estava de pé descalço, o outro tinha o melhor tênis, o outro tinha um chinelinho que caía e arrebentava, outro estava subnutrido, o outro estava doente. Mas você diz, mascarada e descaradamente: eu propiciei a todos o mesmo apito na linha de partida. Mas como eles estavam para partir? É claro que, se você não observa isso, quem é que vai vencer? É justamente aquele que já tem a vantagem, que já chegou na linha de partida vencedor. Por quê? Porque tem o melhor tênis, tem a vestimenta mais adequada para chegar na linha. Melhor treinamento, mais nutrido, né? Então, assim, é outra coisa que a gente leva muito em consideração, a diferença entre igualdade e equanimidade. Então, a gente procura. Então, e falando nisso, vocês têm as fronteiras aqui, né? Manaus, essas fronteiras com outros estados e com outros países também. A mesma coisa acontece com a UniOeste. Nós somos uma universidade também de fronteira. Então, a gente está pensando em
montar um mestrado intercultural. Então, eu vou voltando aqui, a gente vai fazer um projeto onde a Universidade Federal da Amazônia com a UniOeste vão se irmanar para trocar vivências, trazer professores de lá para cá e depois continuar de forma mediada e levar vocês de cá para lá, para conhecer uma outra fronteira, uma outra realidade. Lá nós temos o Uruguai, Paraguai e Argentina. São as nossas 3 fronteiras. Outras línguas, outros costumes, e tem o Guarani ainda, né? A língua dos guaranis. Aqui tem milhares de idiomas indígenas, né? De línguas indígenas, aliás. Então, assim, é interessante. Lá também nós temos no Mato Grosso, os caiuás, os guaranis caiuás e os guaranis caiapós. Então, será que é caiapós? Não sei. Agora, eu acho que eu confundi as coisas. Mas, enfim, são guaranis que têm diferenças entre si, né? Mas, enfim, é isso que a gente quer também, sabe? Eu vou voltar para lá com a missão, né? Porque eu conversei pela primeira vez aqui com a Ione, com a professora Zena, com o professor Cerquinho, com o Eduardo, né? O professor Eduardo, até com os próprios orientandos, e vocês que acabaram sendo mestres ou doutores, eles participarem dessa nossa aventura de atravessar esse país, né? Nós vamos fazer uma travessia, né? A nossa linha de fuga vai ser extensa e certamente teremos outras linhas de fuga nesse rizoma amazonense e sulista, que eu acho que vai ser muito legal. Eu estava falando aí, eu lembrando do espaço território do Levi, falando sobre a questão da educação à distância, que a pessoa pode estar do lado e ali está distante. Eu lembrei muito da questão do espaço-território, né? Claro. Que uma linha de fronteira, aí tu estava falando aí nas fronteiras, sim, né? Nós estamos aqui do lado do Brasil e ali do outro lado tem uma pessoa, aqui no nosso caso, lá em Benjamin Constant, da Peru, Colômbia e o Peru, né? E eles tão perto e tão distante. Tão distante, né? Mesma coisa acontece conosco. Nós temos estudantes brasileiros que vão ao Paraguai para estudar e temos estudantes paraguaios que estudam no Brasil e assim vice-versa. Há uma troca muito grande. A UNILA, que é a União da Universidade Latino-Americana, ela inclusive tem um programa de abraçar esses estudantes estrangeiros que se inscrevem para estudar aqui no Brasil. Eles têm mais facilidade, não? Tem. É interessante você pensar nesses brasileiros que vão para lá e os que vêm para cá, o porquê, né? Por quê? Porque o que os faz atravessar essa fronteira e buscar o estudo de lá e os de lá aqui também, né? Apesar dos riscos de validação dos diplomas, né? Que eu acho que é uma questão que não deveria, né? Mas que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a derrubar esse tipo de barreira. Porque hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, com a inteligência artificial que já vem vindo lá desde 1936 até hoje se aprimorando, a gente não pode mais admitir que as nossas autoridades façam essa espécie de discriminação tão desumana. Ora, é uma questão de crédito. Se eu admitir esse aluno estrangeiro e estou achando que ele tem condições e ele vai sair diplomado, porque que o outro país não aceita a mesma coisa, né? Então, não aceite na linha de chegada. É o que eu digo. O problema está na linha de chegada, certo? Porque dar bandeiradas é fácil sem observar a linha de chegada. Então, se a gente buscar a equanimidade, a equivalência das componentes, o importante é o quê? É saber. Por exemplo, minha sobrinha fazia medicina no Paraguai. Ela está agora no Brasil, porque para não enfrentar o Revalida, que é outra questão tenebrosa. As pessoas se formam em medicina, uma medicina de muito boa qualidade, que tem no Paraguai também, que tem bases boas, bons professores,
Mas aí o Brasil faz fazer o Revalida e faz um Revalida que seria quase que sabe, quase que fazer as criaturas passarem por um espremedor, saber lá do quê, né? Porque é outra coisa que as pessoas que fazem isso precisam se mobilizar para, né, para poder. Já existe alguma movimentação no sentido de mudar essa realidade de revalidação? Olha, eu acho que muito pouco se tem. Se tem, é muito pouco esse Eu movimento. não vejo assim. Não vi. Eu acho que caberia aos que são obrigados a fazer o Revalida, mas assim, o que eu vejo um pouco assim, circunstancialmente, por que que eles arrepiam o caminho. Ora, eles se formam em medicina, é extenuante, né? Aprender a salvar vidas humanas, mas e depois eles querem trabalhar, eles são ávidos por exercer a sua profissão. E aí eles se dispersam mundo afora, caçando lugares, caçando revalida, procurando atuar, E né? mesmo que E não esse é uma grande quantidade, é, né? Se nós formos é, ver, o curso de medicina é um curso forma que não é pouco. para muita gente. Não, Então, essas pessoas se dispersam mesmo e não conseguem agregar perfeito. para uma Para luta, uma né? luta, né? Mas eu acho que nós, das universidades, não seria nenhuma luta só dos estudantes, tinha que ser dos próprios educadores, dos Isso. professores, não só de medicina, de tudo, porque daqui a pouco a gente não pode mais fazer esse movimento, né? Aí eu pergunto, para que Mercosul? Para que tratados? Se esses tratados não trazem. O que, que trazem? Só Faz visando interesse. o comercial? Só visando lucros? Que lucros são esses? Para que esses lucros? Até a palavra Merkel já leva para o mercado, né? Sim, É, Mercosul. tá, mas no tratado não No diz que é tratado não diz que só, é só no mercado. né? Mas a gente sabe que na o prática fim é isso aí. no final Interessante que tem até um glamour para quem vai fazer doutorado, mestrado fora. Não, é, fiz então, mas não sabe o trabalho que dá para validar o seu é, diploma aqui, para não, ver se. mas outra coisa também, eu tinha um amigo meu da Inglaterra que ele dizia assim, com um sotaque, no sotaque dele bem carregado, é brasileiro ser stupid. Vai fazer doutorado em Inglaterra. Eu faz 12 anos que saí de Inglaterra. Volto lá e vejo que aquela cacatinha de pomba está ainda lá, depois de 12 anos. Não tem criatividade. O que brasileiro vai fazer lá, neste país de tanta criatividade? Ele falava assim, chamava-se Michael Chapet, ele. E eu tinha que dizer, Michael, você tem razão. É isso mesmo. Então, assim, às vezes eu percebo assim, há um glamour. Porque eu saí para o exterior, porque não sei o quê. Mas não é assim que tem que ser. Eu acho que a gente pode sair para o exterior para ter outras experiências, sabe? Mas não Para com, comunicar as experiências, mas não com realizadas. essa intenção glamurosa de querer dizer, eu estudei na Inglaterra o quê? E quando você volta, serviu aquilo, eu acho que teria que ser muito ligado o nosso sair e o nosso receber deles com a primeira pergunta: você veio estudar aqui para quê? Qual é a sua meta, seu objetivo primeiro? É pessoal? Tudo bem. É um objetivo educacional? É um objetivo só profissional? É um objetivo social? Né? Porque aí, quando a pessoa confessa o seu objetivo, eu quero ir para a Inglaterra, porque eu quero conhecer os costumes, porque eu gosto da Inglaterra, porque eu acho que, sabe, a Inglaterra é muito forte dentro de mim, tudo bem. Mas quando você sai financiada, certo? Por uma agência financiadora nacional, de qualquer país que seja, você tem a obrigação de trazer uma contribuição para o social, para a Isso. escola ou para, sei lá, para o hospital, se for o caso, dependendo do curso que você vai fazer, você tem que trazer alguma coisa para ser grato e também porque eu acho que é uma questão de ética, sabe? Reconhecer que você foi financiado e que você precisa devolver, porque afinal de contas é o dinheiro de todos que você, sabe? Não é assim, eu estudei fora.
Se você foi por sua conta e risco e tudo, é uma coisa, como eu falei há pouco, mas se você vai financiado, olha, pense a sua situação, você não tem status para se manter, a não ser escorado por uma instituição brasileira, por uma instituição financeira do Brasil. Então, você é obrigada, porque aquele dinheiro foi dinheiro do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e de outras gerações que ainda estão para vir e que já pagaram impostos há séculos. Entende? Então, não há essa consciência também. E aí é um glamour vazio, no meu entendimento. Isso. Eduardo, voltando aqui à questão do nome do nosso podcast de hoje, Vozes em Conexão, eu fiquei com uma curiosidade, era para perguntar todos os dias aqui com a Bia, e acabou que passou. Como foi a tua primeira conexão com o Amazonas? Como foi como você fez essa conexão? A primeira Então, vez aqui. aí eu digo assim que eu sou um ser privilegiado por Deus e por Deus, porque assim, a minha mãe, ela sempre, quando eu ia sair ainda jovem de casa, enfrentar alguma coisa, que eu sou a mais velha, né? Ela, eu dizia, mamãe, eu tô com um pouco de medo. Ela dizia, minha filha, não esqueça de uma coisa, você é filha do dono do mundo, por que é que você tem que ter medo? E isso me enchia assim de força e coragem. E ele de tudo vai te prover. E eu sempre saía assim, sabe? Quase que sem leis e sem documento. E assim foi com Manaus. Como é que foi? Zeina é a responsável por tudo isso, por esse meu amor amazônico. Zeina foi fazer mestrado em Florianópolis, onde eu também fazia, na UFSC. Zeina não era minha amiga, nem Araci, elas eram amigas de Tânia, de uma outra amiga minha que fazia na educação, na pedagogia, e eu era de letras. Mas como eu morava com a Tânia, começou assim, hoje vem fulano aqui, amanhã nós vamos lá, e foi, daí nasceu o Julinho, o filho da Zeina, que a gente, todo mundo queria ser mãe do Julinho, né, e a gente paparicava aquele menino, e o Juju era nosso, né, então, assim, começou assim. Aí, quando Zeina veio para cá, que ela retornou, ela acho que ela estava na UFAM ainda trabalhando na sede, mas eu acho que também foi o momento que ela começou com a educação à distância. Ela, Eu acho que foi antes. Eu ainda estava na Pró-Reitoria de Extensão. Não estava, não? A educação à distância foi Foi depois do doutorado. depois do doutorado. depois do doutorado. Então, foi na época do mestrado, então foi antes. Foi antes. Mas que ela me chamou para cá foi um pouquinho depois. Não, aí eu vim passear e E aí comecei a conhecer o Zé Lauro, que querido Zé Lauro, esposo dela, né, em memória, ele me levou a conhecer o Igarapé. E aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu comecei a me apaixonar, assim, pela paisagem, pela calma daquele igarapé. Hoje eu não saberia dizer onde que foi, mas foi o igarapé sereno, assim. E aí, Bia, isso aqui é o igarapé, isso não sei o quê, agora nós vamos comer uma coisa, tomar um suco de cupuaçu. Pronto. Eu tomei cupuaçu e pronto. Aquele suco, esse suco para mim é um suco encantado. Então aí eu fui gostando de tudo que tinha cupuaçu, aí fui comer os peixes. E também é uma coisa que não é nossa lá, peixe, né? Não é uma coisa assim que a gente tem fresquinha, como vocês têm aqui. Nossos peixes são quase que todos do mar, poucos da água doce. E eles chegam, pelo menos onde eu moro, né, que não é uma cidade litorânea, eles chegam congelados, né? Que já perderam metade do seu sabor. Aí eu comecei a gostar assim, da farinha do arini, dessas coisas aqui. E aí, sempre que a Zeina dizia, Bia, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, eu vinha voando. Eu dizia, até de jegue eu vou. E assim foi logo no começo dos anos 90. Então, foi entre 90 e 95, por aí que eu comecei a vir aqui. E olha, faz tempo, né? Quase 40 anos. Quantas vezes? Faz muito tempo, porque em 96 tu viesse aqui para a minha banca de mestrado. Mas eu já tinha vindo. Não, vindo em 2006. Em 2006, mas tu já tinha vindo muito antes. E aí eu ficava junto
com vocês lá perto do Teatro Amazonas, lembra que era um lugar que tinha Era o televisão, SET, que funcionava sede, que Sede. funcionava TV lá. UFAM. Isso, com a TV UFAM. Aí eu conheci Salete, aí conheci a Não, doutora é o Centro de Idalina, Artes. É. mas não, mas Mas funcionava funcionava o SET lá. o SED. Não funcionava. sei, mas não a TV UFAM. Sim, Ah, era, era. era embaixo, tinha a TV, a antiga, Ah, a TV UFAM era ali? era ali, Ah, depois daí ficou arte, depois parece que a TV foi para outro lugar e a TV foi foi assim, pra cá. veio para cá, mas ela foi, Sim. realmente eu sabia que era lá. Funcionava embaixo. Tá lá. Aí assim, comecei a participar da produção de materiais didáticos, que eu gosto muito, analisar os vídeos que eram produzidos para dar as aulas na modalidade AD, e assim foi. Aí depois Zeina foi para o doutorado e coincidiu que eu também passei no doutorado. Começaram tudo de novo. Tudo de novo, a gente estabeleceu os laços novamente em 2000 daí. Já logo eu fui para fazer meu doutorado. Falasse sobre uma professora Tânia, lembra o sobrenome dela? Lúcia Lupatini. Lupatini. Eu li o material dela. Mas eu acho que ela não veio para cá, não. Não. Não, a Tânia é um pouco menos Na aventureira. época do mestrado, Mas a já Tânia era li o muito material dela, aí a Zeina pensou em trazê-la, mas ela não quis. Ela era uma pessoa muito... Araci também estava conosco. Era assim, era Tânia, Zena e Araci. Eu e Nelita. E aí eu entrei no meio das criaturas e aí não saí nunca mais desse grupo. A gente ficou assim, amigas irmãs. Pois é, o Fialho era meu orientador. E aí meu orientador ficou o que era orientador delas três, que era o professor Norberto. O professor Norberto orientava a Tânia, a Araci e quem? Não, a Tânia, a Araci e a Zeina. Ele orientava as três. E aí ele foi meu co-orientador. Elas começaram um ano antes de mim. Elas começaram, eu acho que em 1999, e eu em 2000. Vocês todas faziam o doutorado na mesma área? Não. Elas na pedagogia, cada uma com diferentes temáticas, e eu na área mas depois... Não, o doutorado, desculpe. O doutorado foi todo mundo na engenharia de produção. É verdade, desculpe. E isso eu já confundi com o mestrado, mas foi sim, todo mundo lá. Mas a gente não tinha todas as aulas coletivas juntas, porque eram diferentes as temáticas e aquilo que a gente queria assistir. Porém, éramos todas do EGC. E nesse trajeto todo, por que Deleuze e Guattari? Bem, na época eu estava estudando muito Foucault. Na época do mestrado, eu estudei muito Foucault, Péchet, Diderot, Diderot, Freinet, Celestin Freinet. E aí, assim, eu li uma frase, isso em 1995. Quando eu terminei meu mestrado, eu li uma frase assim, que o Foucault disse: o século XXI será o século de Gilles Deleuze. Eu falei, mas, poxa, preciso saber quem é o dono desse novo século. E aí era uma dificuldade para conseguir os livros de Deleuze, que, meu Deus. Aí eu ia lá na livraria, falava com a vizinha, que era uma querida que atendia lá a biblioteca da UFSC, vê, quando chegar alguma coisa do Deleuze, você separa para mim? Aí eu tentei conseguir diferença e repetição, que é a tese de livre docência dele, mas eu não consegui. Não consegui. Só muito tempo mais tarde eles fizeram uma nova edição, e aí, mas eu consegui depois, através de uma amiga, em PDF. Daí os primeiros livros que eu fui lendo de Deleuze foi A Lógica dos Sentidos, que é fantástico, maravilhoso. 1000 Platôs, todos eles, de 1 a 5. Depois eu li o comentário que ele fez de Alice no País das Maravilhas, do Carol Levi. Ele foi comentando o texto, que é fantástico também,
da Alice no País das Maravilhas. Depois daí eu li o que é filosofia, e aí fui o que é cinema, e aí tudo que eu vejo de Gilles Deleuze, porque aí casou muito assim a forma como ele pensa com o jeito que eu sou. Eu não gosto muito de ficar enquadrada em nada. Isso eu sofri demais quando eu tenho que entrar numa caixinha, eu não entro. É muito difícil. E a leitura dele vai complementando, né? Vai. É tudo, além de se renovar, elas vão complementando algo que você já leu lá atrás. Ele é um resumo. Conexões, né? Qual deles é que foi psicanalista, ou, né? O Félix, né? O Félix, que é o companheiro dele, né? O Félix Guattari. Eles, na verdade, se conheceram quando ele dava aula e na Universidade de Veneza, na Itália, que ele deu aulas lá. E o Félix foi para lá para ter as aulas deles, aí eles se conheceram e nunca mais se largaram, intelectualmente, pessoalmente, eles viveram muito unidos, sabe? Aí é isso. Aí o Félix passou a modificar, né? Porque o Antiético eu acho que foi a primeira obra que eles fizeram juntos, criticando a psicanálise freudiana, né? Aí que eles chamam de esquizoanálise, que também está presente nos Mil Platôs, né? Assim, semeada nele. Lá no programa de pós-graduação da UniOeste, houve muita resistência em relação a eles dois, ao Deleuze e Guattari, aos teus autores. Ao uso da cartografia. Ao uso da cartografia. Olha, eu não sei se houve, porque eu não pergunto. Entende? O caminho é meu. E quem os quiser alunos, fazer, que faça. Como é que eles recebem? Olha, eu vou contar um exemplo para você. Numa determinada chamada, isso tem lá, está escrito e gravado lá na inscrição, para quem quiser ver. Quando os estudantes se inscrevem para fazer mestrado e doutorado, eu pertenço a 2 linhas, né? E aí o meu nome está lá. Digamos assim, uma vez, eu só podia escolher 3 pessoas, uma de mestrado e 2 de doutorado. Eu tive que lidar com 26. Para você ter uma ideia. Eu fiquei muito triste, porque eu acabei, assim, como é que eu vou dizer, desanimando muitas pessoas, né? Porque todo mundo que entra quer ser abraçado, né? E eu só podia, porque antes da inscrição, a gente diz quantas vagas a gente vai ofertar. Mas eu já estava com 13 orientandos, eu não baixo esse número, gente, eu tenho que me aposentar, entendeu? E não quero largá-los. Eu tenho agora, vai defender Simone, que vocês vão fazer parte, e a Simone defendendo, depois tem Igor, então eu vou ficar com 9, mas eu tenho 2 de pós-doc. Então eu vou ficar ainda com 11. Né? Então, assim, eu fico com pena de dizer que não, eu me esculhamba, eu confesso para vocês que tem vezes que o meu olho não aguenta, porque né, o olho é o instrumento primeiro para a gente ler os trabalhos, devolver, fazer os comentários. Mas eu amo isso mesmo. Tanto é que eu disse que se eu tivesse que nascer de novo, eu ia ser professora. Apesar de tudo, mas tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu não vou fechar meus olhos sem que os professores sejam raros, raríssimos, sem que as autoridades que nos crucificam, que não reconhecem o valor do professor, tenham que nos pedir de joelho e pagar muitíssimo bem. Por quê? Porque é pelo professor que existe o médico, o advogado, o dentista, sabe? Qual é a outra profissão que chega a ser o que é no final, sem ter passado com o professor, especialmente o alfabetizador e todos os passos? O professor é a coisa mais importante que tem. E um dia há de chegar nesse país a mesma coisa que é no Japão.
un- a única pessoa para a qual o rei se curva é para o professor. O rei só se curva para o professor. Chegamos O lá. imperador, na verdade, né? É, O imperador. É, o imperador, melhor falando, né? Então, assim, eu acredito que agora, por exemplo, eu ouço minhas alunas, e a minha irmã também, que é supervisora de uma escola, que diz: nós não temos mais professores. Estão faltando 10 professores, 8 professores. Eu digo: ai, que bom. E ninguém mais Fico parece que triste entrar pelos na alunos. licenciatura, né? Ninguém, porque somos tão desvalorizados. Mas também um pouco de culpa nossa. A gente tem que bater no peito que nós temos uma meia-culpa a fazer. Porque, às vezes, a gente não se valoriza, a gente não faz trabalhos que precisam ser vistos, e por isso que eu insisto muito que tudo a gente coloque Creative Commons e faça voar, porque assim os trabalhos ficam escondidos, ficam embaixo, e aí é bíblico, não se acende um candeeiro embaixo de uma mesa, embaixo de um monte de feno, gente. O candeeiro tem que estar aqui iluminando, tem que estar lá em cima iluminando, quanto mais acima, mais ele ilumina. E a gente não faz. Por quê? né? Porque a gente já introjetou dentro da gente um complexo de inferioridade que tem que ser banido de todos nós. Com certeza. Então, a gente vai encerrando por aqui. Foi maravilhoso, né? Acho Esse que momento que nós tivemos aqui. Esse é o primeiro com a professora Beatriz. Nós teremos muito mais. E a gente e se com despede outros por convidados aqui. também, né, E com querida? outros convidados também. Até a Queremos próxima. aumentar esse ciclo, né? Que a gente Isso. tenha 1, 2, 3, e vai ser um debate muito bom. Sim, E que isso crie asas, tá, Dudu? Com verdade. certeza. Bia, eu vejo que uma conversa contigo aproxima muito a ciência da poesia, da leveza, sabe? É muito bom ver que não precisa ter aquela característica, aquele aspecto sisudo para ser Pesado. pesquisador, pesado, né? Porque o cientista, o pesquisador, o professor é um ser humano, não é? Antes de tudo. Antes de tudo. E Então, Dudu, só para pegar o gancho do que você disse, eu sempre costumo dizer: densidade teórica não tem nada a ver com sisudez, Isso. com mau humor, com, sabe? Não. Você pode trabalhar, por exemplo, Deleuze é Deleuze e Guattari são autores densos. Michel Serret é denso. Bruno Latour é denso. Pierre Levy não é tão fácil, é um pouco menos, mas entende? Então, assim, mas eles são leves, sabe? Eles são suaves. eles dão essa São abertura para o mundo, né? conectáveis. São conectáveis. Exatamente. Ler Deleuze é uma poesia em forma de prosa. Ele é uma poesia. O rizoma dele é uma poesia. Ele é um rizoma poesia. Né? Eu lembro que no começo do período, o Guilherme meio assustado, né? Quando a gente teve aquele evento ali, que a Bia pediu para a gente caracterizar um ou outro, eu olhei para o Guilherme, eu vi nele assim, eu estava assustada, né? Foi o que eu falei para ele: o que você vê? Eu digo: eu vejo uma pessoa assustada. E realmente, depois ele foi conversar comigo e disse assim: professora, eu gostei muito do que a professora Bia trouxe, gostei muito do que vocês apresentaram, mas eu não consigo, eu não vejo como começar, como que eu vou fazer? Não sei. Né? Eu olho para o meu projeto e eu não sei como fazer essa conexão. Aí eu lembro que eu falei para ele, depois, ontem aqui na apresentação da Inara, eu falei para ele, eu disse: você vai começar pelos conceitos. Vá pelos conceitos. Primeiro você os constrói, depois você os destrói, esgaça. Vá pelos conceitos. Se você dominar os conceitos, vai dar tudo certo. Eu lembro que eu falei para ele, né? E hoje, realmente, foi isso que ele fez. Ele foi lendo, foi pegando os materiais, os livros, e foi lendo. E hoje, quando eu converso com ele, parece assim que foi tudo tão rápido, né? Com ele, eu digo: Não, mas com todos aqui aconteceu muito rapidamente. O que eu falei ontem na defesa da Inara é verdadeiro. Eles deram um salto quântico, o que eu vim aqui o ano passado, gente. E o salto que eles deram, graças à intercessão de vocês, eu digo intercessão, que eu adoro a palavra intercessores, é
eles deram um salto quântico, porque imagine a matemática, né? E por isso que eu digo que a escola, quando eu falei do Rogaceno Leite, a escola ela mata essa criatividade, esse desejo, ela assusta. Aí é uma coisa que, meu Deus, o que eu faço? É como Por se ele quê? tivesse Porque ele está libertado, né? ele tá acostumado com modelos. Veja bem, eu tenho uma aluna que quando eu disse quando eu começo minhas aulas de mestrado e doutorado, elas dizem assim, professora, mas o que a gente tem que apresentar no final do trabalho? O que a gente tem que fazer? Eu digo, vamos fazendo. E depois, no final, elas confessam assim, a gente tomou um choque, professora, porque a senhora não chegou com nada pronto. Mas o que elas apresentam é tão significativo, é tão bonito, é tão forte, que eu duvido que se eu desse, e isso eu faço também com o segundo ano de letras, se eu dissesse, faça assim, 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 essa receita ia batumar. E o bolo ia desandar. Agora, se você dá os ingredientes e diz, ó, cada um tempera e mistura como quiser. Saem sobremesas maravilhosas, bolos lindos, né? Manjares divinos. Realmente é isso. como cozinhar mesmo, né? É uma Você vai alquimia. experimentando ali, tá? É uma Diferente de quem alquimia. não tem experiência na cozinha, que fica dizendo quanto de sal, É. quanto de E pimenta daí, e tal, e fica com medo, né? não, e mesmo que ela coloque aquela quantidade, não fica com aquele sabor. Uhum. Por quê? Porque tem que ter alquimia, química, Verdade. né? Que só o desejo faz acontecer. Que bom, Bia. Muito obrigado, certo? Muito obrigada, eu digo. Imagina, né? A gente vai, com certeza, ter outros momentos, Se né? Deus Também quiser. com outras pessoas. Isso, eu E eu quero gostaria, participar e assistir os podcasts com outros colegas meus. convidar a nossa audiência também, fazer essa divulgação. Quero apresentar o Juan, que está representando aqui os alunos e também por favor, Juan, apresente-se aqui na frente. Ele é o nosso É o nosso operador de operador. câmera, operador de áudio, contra-regra, ele é aluno de jornalismo, curioso, bolsista de programa de extensão. E esse não tem medo de se jogar. Esse não tem medo de se jogar. Ainda vamos ouvir falar muito dele. Então, Bia, Obrigada. muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Aqui, ó. Obrigada. A tríplice vontade. Isso,